Boa noite a todos, todas e todes. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje a live é Pergunta que o Tarô Responde. Boa noite. Já tem aí uma seguidora que já entrou na live. E aí, tudo bem? Me conta, como é que você tá? Boa noite, olha, deu certo. Eu vou deixar essa live gravada, então, salva. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer o empenho, porque a gente conseguiu chegar na meta agora, né? Para fazer live só a partir de 1.000 seguidores. Então, isso mudou esse ano. Ai, obrigada, Mércia. Obrigada. Fazer a live no YouTube não é a mesma coisa, né? Então, é mais... tem muito mais aparelhagem do que o celular. Celular, ligou o celular, acabou, pronto, já estamos aí fazendo a live. Aí no YouTube, não. Não é a mesma coisa. Olha, mais uma entrou. Larissa Lima. Muito obrigada. Meninas, olha sobre ontem, né? Graças a Deus, o Palmeiras empatou. Mas eu soube que ele se classificou. Então, teve festa também. E fui dormir mais ou menos por volta de 1h da manhã, né? Ainda ficaram aqui nas esquinas, um povo meio sem noção, uns bêbados que sempre tem, mas aí de 00:30 para 1 da manhã a coisa foi aquietando. Agora eu só quero ver se a final, porque agora eu soube que ele foi para semifinal, que a final não seja aqui. Porque senão... eu soube pela notícia, pelo noticiário. Mas olha, foi o ó. Mas fazer o que, né? Olha, obrigada. Bora fazer bora executar o tema da live. Você pergunta e o tarô responde. Olha, Mércia, eles vieram aqui, passaram aqui em casa, então. Passaram por aqui. Gente, eu moro a uns 200 metros do estádio. Enfim, agora para fazer a live eu tenho que olhar pro calendário do Arena da Allianz Parque para saber. Dependendo do show também, viu? Que show do Gilberto Gil, Caetano, que foi tudo aqui. Já viu, né? Então, eu continuo aqui. Bora lá, gente, vamos. Olha, a live vai durar 1h e... Então, tô aqui. Quem quiser fazer pergunta, faça. Semana que vem eu tenho outra dedicada aí, né? Essa daqui é só para comemorar que a gente chegou na meta. Aproveitem, compartilhem agora essa live com os amigos que quiserem que tenham alguma pergunta para fazer pro tarô responder. Tá bom? Tem tudo aquilo, né? Curte, compartilha, aproveita, vai lá, convide um amigo, amiga, que você sabe que gosta de tarô para vir aqui.
fazer a sua perguntinha. E aí vamos saber o que o tarô vai responder. Hoje eu deixei aí no feed tecnologia demais, né? Eu tirei pro final de semana. Tá bom o final de semana, né? De sexta a domingo. Tem umas cartas boas, uma perspectiva boa pra gente aproveitar. E encontrei aí um app que faz os vídeos. Você manda o script e ele pega e faz o vídeo. É uma loucura, né? Gente, tá muito fácil agora mexer com tecnologia. Tem pergunta não, gente? Só tem uma pessoa também. Bom, bora lá. O que a gente faz? Mércia, quer perguntar? Pergunta. O que você quer que eu faça pra você? Como vai ser o seu final de semana? Amor. Bom, vamos ver. Segue em frente ou para? Né? Eu vou tirar aquela para seguir em frente. Vamos ver qual vai ser a tríade de cartas que chega ou se para. Vamos ver se parar o que acontece, né? Bom, Cavaleiro de Ouros. Nossa, será que você vai aguentar? O negócio tá indo rápido. Ó, se você seguir em frente, tá bom? Então a gente já começa com 4 de ouros, né? Dizendo que talvez seja essa a fase que você se encontra, né? O 4 de ouros. Não, o 4 de ouros, você percebe, né? A personagem está sentada. Isso significa, pode significar a falta de flexibilidade, né? Ou das duas pessoas, ou de você, né? Que assim, não tem aquele, como é que eu diria, aquele ímpeto inicial de que acontece numa relação. Então é como se estivesse racionalizando demais esse encontro, né? Conhecendo você, talvez isso esteja relacionado a você, tá? Mas pode ser também que esteja relacionado com o outro. Mas aí no meio da história vem um movimento, né? Tem uma mudança aí. Aqui é o Cavaleiro de Ouros. E é uma coisa assim leve. Pode até ser que seja uma transição, né? Desse momento estátua, desse momento muito certinho, muito rígido, muito dentro dos conformes, para alguma coisa, né, que você fala assim, ai, né, o que é que tá aí acontecendo? E essa mudança, ela é eu falei cavaleiro, mas na verdade é um pajem, né? Ela acontece por alguma coisa nova, né? Que você pode perceber no outro ou que o outro possa perceber em você. E olha, aqui a gente vai ter o 6, isso, o 6 de paus, tá? Quem tá com o pé atrás, hein? Nessa relação, é você?
Porque não é assim uma pessoa completamente, quer dizer, ou você ou o outro, não está completamente aberto para essa relação. E aí pode ser até que exista outras pessoas, tá bom? Bom, isso é se você continua, né? Se você você para porque aparece outra pessoa. Entendeu? Então, sei não, viu? Não sei não. E você fica, quer dizer, é assim. Pode ser, não, né? Pra você. Pode ser que bom, a única coisa que eu posso lhe dizer, né? Porque na opção se eu paro, você pode parar se você achar que deve, mas vai aparecer outra pessoa, tá? Aparece imediatamente? Não. Demora um pouco, tá? Mas vai aparecer outra pessoa. Se você continua, né, que é essa primeira tirada aqui, eu diria assim que não é a pessoa com quem você vai ficar, né? É uma pessoa de passagem e parece que tem algum tipo de enrosco, tá bom? Larissa, boa noite. Eu tô muito feliz também que deu certo. Porque, como eu tava dizendo no início da live aqui, fazer live aqui é muito mais fácil. Vamos lá. Você tá numa fase difícil, tá muito racional. E será que aparece alguém para mudar isso? Vamos ver, Larissa. Olha, já vieram 2 cartas. Você, além de estar racional, você tá ferida, né? Esse que é o problema. Tá? Então mostra aqui, ó, que você tá bem enclausurada, curtindo as suas tristezas, as suas lamúrias. Então, dentro desse racional que você disse, é uma forma de você... É uma defesa, né? É uma defesa sua para curar essas feridas. Vai aparecer alguém? Olha aqui o bendito. Aparece sim. Esse é um cavaleiro, o cavaleiro de paus, tá? Então ele sempre indica um movimento. Só que é assim, pode aparecer, às vezes até já apareceu, mas será que você realmente está disposta a deixar a sua fera interior ficar livre? Isso está muito ligado a alguma tristeza, alguma ferida que você tem aí do passado, que faz com que você fique aí muito racional e aí já viu. Pode aparecer pintado de ouro, né? Você vai continuar. Você tá muito racional mesmo, menina. Tem aqui um outro problema. Quando você diz assim, eu quero que apareça uma outra pessoa, né? Alguém vai mudar isso? Um grande problema aqui é que você está muito preocupada com tudo aquilo que está ligado à sua estrutura. Por estrutura, pode ser o trabalho, pode ser a condição financeira, pode ser os objetivos materiais, pessoais que você tenha. Então você está muito mais voltado para isso. Sabe aquela coisa de, né, tô voltada para minha carreira? É isso. E aí fica difícil alguém conseguir transpor essa muralha de defesa, tá? Bom,
5 de espadas. De novo dizendo aí que você tá machucada por dentro, tá bom? Então, vai ver, vai cuidar disso, vai tomar floral, que isso aí muda. Letícia, boa noite, que bom que você chegou. Queria saber o que fazer para minha vida amorosa, dar uma destravada. Mariela, vamos lá, vamos ver. Às vezes essa nossa vida amorosa trava por conta da gente mesmo, né? Que a gente fica alimentando certas dificuldades, feridas, enfim. Aqui, ó, 14, começa a resposta com a temperança, que nesse baralho aqui é o alquimista. Isso, o que fazer? Olha, você precisa equilibrar o seu corpo emocional. Uma das coisas da 14, quando a 14 ela aparece, ela vai falar de tudo aquilo que é ligado a terapias alternativas, que é ligado a massagens florais, atividades que mexem com água. Por que isso? Porque a gente precisa equilibrar. Então, uma das dicas, né, que o tarot dá é isso. Aí a gente tem os amantes e nós temos o pajem de ouros. Existe nesse parzinho aqui, ó, 14 com 6, um pedido de flexibilidade. Aí a pergunta que eu faço é para você refletir, tá? Pode ser que você está muito seletiva. Porque os amantes, a carta Os Amantes, ela implica nas escolhas que a gente faz. E aí, de repente, né, você tem alguém para escolher, né, aparece a pessoa, mas você mesma não acha que é a pessoa que é interessante, enfim, tá? Então, olha os seus critérios, né? Aquilo que você busca numa relação, será que você não está dando espaço? Aí a gente volta lá na 14. Não está dando espaço para algumas pessoas por conta das suas experiências passadas, tá? Então, uma boa dose de autocuidado aqui no seu caso é uma das maneiras, né, para você destravar a sua vida amorosa. Tem alguém para chegar? Tem, mas é uma pessoa que talvez, né, porque aí é um pajem. O pajem, ele traz como característica de pessoas com menos experiência do que você. Então, isso não quer dizer, pode acontecer, da pessoa ser até mais jovem do que você. Mas o foco aqui principal é que vai ter menos experiência. Então, um exemplo. Digamos que você já tenha sido casada. Então, essa pessoa vem sem a experiência desse casamento, entendeu? Ou você já teve a experiência de morar com outra pessoa, de morar junto, mesmo sendo casada. Essa pessoa vem sem essa experiência, tá? E aí, por conta disso, lembra que eu falei aqui dos critérios? Talvez você ache que não vale a pena se envolver, porque na verdade, né, essa falta de experiência
é um requisito que, sei lá, de repente é um critério que você tem aí, tá? Não sei se deu pra te ajudar, tá? Então a Larissa tá confirmando que ela tá fechada mesmo. Letícia! Nossa, você quer saber sobre trabalho. Você não já não tava? Olha, faz assim, Letícia. Elabora a sua pergunta, porque você me deixa confusa. Você está trabalhando, aí estão querendo te chamar para outro setor, mas você não quer. Mas enfim, elabora bem essa sua pergunta para eu tirar aqui, tá bom? Tá vendo? Então, Larissa, vai olhar, vai ver o porquê que isso acontece, tá? Lógico, né? Se puder, vai fazer uma terapia, porque é uma forma de você conhecer aí o que é que tá emperrando essas coisas. Ah, mas tá muito caro, eu não tenho dinheiro, vai tomar floral. Então, procure, né? Floral ajuda muito nesse campo emocional, tá bom? Então, tá vendo? Você tá focado em você. Ele tá tão parado. Não, então vamos ver se tá tão parado assim. Vamos ver, que a pergunta que talvez você tenha feito, né? É que o que você fez, a pergunta do que fazer para destravar, né? Agora, vai aparecer alguém? Então, né? Olha aqui, você já deve ter, viu? Né? Quando eu faço essa pergunta aí do vai aparecer alguém, olha, aparece esse aqui 2 de ouros e depois esse 2 de espadas, ou seja, deve ter gente aí rondando, deve ter as oportunidades e depois aparece esse 8 de espadas que é chegando, então vai chegar, né? Se você diz assim, não, mas não tem. O problema, no seu caso, Mariela, é que a pessoa pode já estar presente, mas você não percebeu ainda, tá? Ou, de repente, você fala, não quero saber dessa pessoa. Deve ter percebido, mas também já disse não. Também pode ser. Mas tem sim, tem gente aí pra você, tá? Então, tem alguma coisa aí, você confirmou, né, que você tem alguns critérios aí rígidos, né? Então pode ser uma pessoa que você nem considera, porque não está dentro dos critérios que você tem. Bom, a Letícia quer me mudar de setor, mas eu não quero. Deixo rolar? O deixar rolar deixo que me mudem de setor, é isso? Confirma só, tá? Então, porque quando você coloca mais não quero, gente, né? Você tem que fazer assim uma outra pergunta, tipo, é bom essa mudança para mim, né? O que eu devo fazer com relação a essa mudança? Mas você já disse que não quer e a gente é poderoso, viu? Com relação a isso. Que bom que já faz terapia. Bom, Mariela, o que você comentou, atividades e água, tipo natação, tudo ligado à água é uma ótima hidroginástica, natação, porque você está no elemento da emoção, né?
Se você precisa equilibrar o seu emocional, gente, então é isso aí. Banhos, né? Tem alguns banhos, falando em banhos, tem alguns banhos muito bons aí. E tem banhos atrativos e tem banhos de equilíbrio. Quando eu falo em banhos, são banhos de ervas, como de folhas, né? Como você diz que frequenta terreiro, então você deve fazer banhos de folhas. Todo banho atrativo, ele pode levar rosas, pétalas de rosas. Normalmente são rosas vermelhas, mas as rosas amarelas, as rosas brancas, elas também são utilizadas. Você pode usar, se você for fazer um banho atrativo com rosas amarelas, com rosas vermelhas, uma flor já é o suficiente, né? Porque são as pétalas que a gente usa. Então você pode cozinhar anis estrelado com canela, e aí como se fosse para fazer um chá. Aí depois que cozinhou, aí você abafa, coloca as pétalas de rosa e abafa. Depois, quando esse banho tiver amornado, você coa, é claro, e coloca o perfume que você gosta, né? Algumas gotas desse perfume. Depois do seu banho higiênico, aproveita naquele momento que você vai sair, vai para um barzinho, vai para, enfim, e toma o banho. Ele é muito legal. O mesmo banho pode ser feito com a rosa amarela, tá? E normalmente eu diria para colocar lavanda, né, com a rosa amarela, mas jasmim também pode ser uma boa flor. Então tem banhos bons também. O banho para equilíbrio emocional, ele está associado às flores amarelas. Então você tem girassol, você tem a rosa amarela, crisântemo não, né? Apesar de ser ter a flor amarela também, mas normalmente nós usamos essas duas flores, girassol e rosa amarela. Também ali não é atrativo, mas é de equilíbrio. E normalmente você põe lavanda, tá? Óleo de lavanda ou perfume de lavanda junto com essas flores, tá? Tomar floral. Floral é uma medicação homeopata. São tubinhos assim, que normalmente você toma 4, 5 gotas, 3, 4 vezes ao dia. Há florais com álcool e sem álcool. E eles são, além das folhas, das flores, né? Há também outros elementos que são usados para fazer esses medicamentos. Em farmácias homeopatas você encontra. Tem florais Saint-Germain, tem florais de Minas Gerais, mas eu não lembro agora o nome. Tem várias marcas de florais, tá bom? Então, isso, Letícia, faz pra mim, escreve. Isso, é a mudança, tá bom. A mudança vai ser boa pra você? Então vamos ver, Letícia. Você não vai gostar não. 9 de espadas, olha só. Você vai ser um tormento pra sua cabeça. Letícia, é aquilo que eu falei, você não quer. Então, você não vai ficar.
né? Que não, você não vai gostar nada dessa mudança. E aí o último você não fica não. Não tem jeito de você conversar com o pessoal pra para escolher outra pessoa. Gente, meu nariz tá vermelho assim, ó, porque antes de entrar aqui eu espirrei até por causa do tempo, né? Então, você não vai gostar, Letícia. Dá um jeito. Então, você tá gostando de trabalhar lá, mas a Mércia, pode ser rosa amarela com a flor de lavanda? Pode. Nossa, vai ficar muito bom esse banho aí. Vamos ver se você fica lá, né, Letícia? Que você tá gostando de lá, você tá, né? Tá uma coisa leve pra você. Tá sendo ajudada. Você percebe que existe uma estabilidade ali, mas 9 de paus. Você vai ser chamada para fazer outra coisa, não tem como. Tá? 9 de paus significa um final dessa etapa. Será que é o final da... Porque como você entrou há pouco tempo, tem o período de... Ai, gente, como é que chama? Normalmente é 1 mês ou 3 meses. E depois é que define se você efetivamente fica na empresa ou não. Você tá nesse período? Terminando esse período, vão te encaminhar para outra coisa, não tem jeito. Pode, Mércia. Olha, chegamos às 9 da noite. Olha, Lucy, boa noite. Como é que vai? Você tá no setor de recebimento, mas... né, vão mesmo querer mudar você. Começa a rezar desde já para quem você sabe, para que você fique onde você está, tá bom? Vamos ver se o boy que você fala a verdade. Ó, começamos com a força. Ele fala, mas na verdade ele fala o que você quer ouvir, hein? Beleza. Ele fala a verdade. Tá? Com a força. Lucy, faça a sua pergunta que a gente tem mais 5 minutinhos. E eu vou terminar essa live. Mas eu te falei, o Mércia, no final, que ele fala a verdade. Porque a primeira carta sai, que ele fala o que você quer ouvir. G e L, sim ou não? Não entendi, Lúcia. O que é isso? Você pergunta? Faz uma pergunta, se você puder, claro, né? Uma pergunta, com cara de pergunta, que aí não sei o que é. É uma dica para vocês, a pergunta que vocês fazem direciona a interpretação. Então, quando vocês veem aqui, ó, tem um monte de símbolos. Como é que eu capto a interpretação? É a pergunta que vai orientar, entendeu? Por isso que tem que fazer a pergunta direito. Tá, vou tirar, Mariela, um minutinho. Jefferson é eu, sim ou não? Entendi. Vamos ver para um sim.
Jefferson, isso. Olha, Rei de Espadas. O que acontece? É do jeito dele e não do seu jeito, tá? Então o tarô já tá dizendo que se você se submeter às condições que ele disser, aí vai ser um sim, tá? Só que você também não é santa, né, querida? Né, pro que seria pro não. Embora, o que acontece? Você tá muito cansada e tá buscando realmente um porto seguro. Então existe isso aqui também importante. Mas o tarô já tá dizendo é muito do jeito dele, tá? Então, antes de você confirmar pra você mesma, né? É assim que eu quero? Se questione, né? É assim mesmo que eu quero? Porque a pessoa não vai mudar. E se você aceitar a pessoa do jeitinho que ela é, então beleza. Então é um sim, tá? Bom, Mariela, você faz parte e quer saber se as suas entidades vão ser desenvolvidas lá, né? Não. Tá? Olha, Seis de Espadas, você começa, né? Mas não é lá que você vai ficar, não. Tá? Pode ser porque não seja o tipo... Enfim. Eu vou dar só um exemplo que acontece muito, né? As pessoas entram para Umbanda e depois, mais lá pra frente, mudam pra ou religião tradicional iorubá, ou candomblé, ou alguma outra coisa, tá? Então, você desenvolve, mas não fica lá, tá bom? Tá, faço banhos de amor, proteção, prosperidade, tá certo. Tema da próxima live que vai ser pra gente receber o mês de outubro, que tá aí, né? Já tá aparecendo. Então vai ser assim, olha, a gente vai ter a tirada para o mês de outubro, essa tirada coletiva. Vamos falar mais sobre a questão de emprego, que é uma coisa que quando eu coloco aqui as caixinhas de perguntas para que vocês sugiram coisas, normalmente, né? Amor, ou então naquelas enquetes, amor ou carreira tá sempre ganhando. Então a gente vai dedicar outubro para a questão da carreira e aí vou incluir esses banhos, tá bom? Ah, tá falando das simpatias, né? Mariela, você desenvolve, mas você não fica lá. É o que o tarô diz, tá? Então, gente, é isso. Muitíssimo obrigada, né, por vocês terem vindo. E já sabem, chamem outras pessoas, porque se a gente baixar aqui de 1000, já viu, eu não consigo fazer live por aqui. A gente tem que estar pelo menos com 1000 seguidores. Ah, então, né, Mariela? Já falaram que se você não fica lá mesmo? Então, quem falou, falou bem. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Muito obrigada. Compartilhe, chame seus amigos, amigas, amigues para a próxima live, para me seguir. E eu vou botar umas caixinhas, né, de sugestão, para que vocês me deem sugestão para a próxima live, para o que postar, enfim, tá? Aí a gente vai, com certeza, aproveitar mais toda essa vibe. Ó, um beijo aí para vocês e muito obrigada.